Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Minha querida irmã, meu querido irmão, é uma alegria ter você aqui conosco nessa nossa playlist de leitura espiritual, onde nós estamos seguindo aí, lendo o livro Jesus Cristo do Padre Karl Adam. Hoje nós estamos no episódio 15 da nossa leitura espiritual, nós já estamos avançando com a graça de Deus. Juiz futuro e Salvador presente. Com incomparável segurança, Jesus sabe desde o começo que essa profecia se realiza na sua pessoa, sob a figura do Filho do Homem de Daniel. Revela-se ao mundo como aquele que virá julgá-lo como o rei do novo reino que descerá do céu. A consciência da sua vocação e da sua missão orienta-se para um ponto culminante situado fora do tempo na eternidade. A sua atividade temporal desenvolve-se no estrito cumprimento de uma missão inteiramente transcendente, situada além do tempo, cujo objetivo é o reinado absoluto de Deus. A sua vida terrena não passa, portanto, do prelúdio da preparação ou antes da tradução no espaço e no tempo dessa realidade última e eterna. Seu campo de ação verdadeiro, profundo, é o reino do invisível, do supraterreno, do divino, ali onde se acha o trono do ancião. Na sua pessoa, a eternidade aparece no tempo, o meta-histórico no desenrolar da história, o divino no humano. Dizendo-se filho do homem no sentido de Daniel, Jesus confirma a palavra de São João sobre o verbo de Deus que se fez carne. Trata-se de uma epifania, manifestação da destra da força de Deus, de uma aparição do divino sob forma humana. Na pessoa desse Filho do Homem, pois, a eterna justiça de Deus e o seu reino eterno já apareceram. Por isso, ele constitui uma crise para os homens, posto para a ruína e ressurreição de muitos em Israel. É a pedra rejeitada pelos construtores que se tornou agora a pedra angular. A atitude que se tome no tempo em relação à sua pessoa decide da eternidade. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Quem me negar diante dos homens, eu renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Bem-aventurados sereis vós, se vós odiarem por causa do Filho do Homem. Um ponto parece-nos claro. Aplicando a si própria a profecia de Daniel sobre o Filho do Homem, a consciência de Jesus ultrapassa as fronteiras de todas as possibilidades humanas. Sobe até as nuvens do céu, até a direita de Deus. Eleva-se ainda mais alto. Aspecto muito significativo. A consciência que Jesus tem de si próprio como Filho do Homem não se limita à profecia de Daniel. A realidade que nele vive é tão alta, tão profunda e tão rica que vai além de Daniel e dá à expressão antiga um sentido mais profundo e um novo conteúdo. Quando Jesus fala do Filho do Homem, não se contenta com ter em vista, como Daniel, a consumação dos séculos e o seu reino. Não limita, portanto, essa expressão ao seu sentido escatológico. Pode-se notar que menos da metade das suas declarações sobre o Filho do Homem se referem ao juízo final. A maioria visa a sua ação redentora no presente, em perfeita harmonia com a interpretação do futuro e do presente, da eternidade e do tempo que caracteriza a sua pregação no reino. Embora projete as misérias e pecados da vida presente, a luz viva e deslumbrante do juízo final e o esplendor do novo reino, Jesus tem consciência de ser aquele que deve destruir essas misérias e esses pecados, e resgatar os homens para o novo reino como Filho do Homem. É ao mesmo tempo juiz e salvador. É isto que faz da sua mensagem, mesmo para o presente, uma boa nova. Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Muitos profetas e reis desejaram ver o que estáis vendo e não o viram, pois que ele, o Filho do Homem, será Senhor e Rei do reino de Deus vindouro. É também no presente o verdadeiro meio de salvação. Vinde a mim, todos vós que padeceis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O seu papel escatológico supõe, pois, o seu papel messiânico, ou antes, ambos se condicionam reciprocamente. É por isso que Jesus se designa, de preferência, pela expressão Filho do Homem, quando fala da sua obra redentora no presente. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido.
É o Filho do Homem quem semeia essa boa semente, que são os filhos do novo reino. Compete ao Filho do Homem libertar de todo o entrave a vontade religiosa e moral do homem, mesmo quando se trata de coisa tão santa como o sábado. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Mais ainda, o Filho do Homem faz o que somente Deus pode fazer e que certos escribas não queriam atribuir sequer ao esperado Messias. Perdoa aos pecados, a fim de que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico. Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E à pecadora, teus pecados te são perdoados. Aqui no perdão dos pecados, o papel de Salvador e Redentor do Filho do Homem chega ao seu ponto culminante. É justamente aqui que ele se afirma como Messias de modo mais forte e mais acentuado. Aqui Jesus não se contenta em colocar-se ao lado de Deus, mas penetra até o seio da sua divindade. Ainda noutras circunstâncias, Jesus se diz Filho do Homem, ao falar de sua paixão. É que se sente profundamente penetrado da convicção de que a obra da salvação do Filho do Homem deve realizar-se por vontade do Pai, através do sofrimento e da cruz. E o Senhor e Rei do novo reino deve conquistá-lo mediante o seu próprio sangue. Frisa-o continuamente nas suas profecias relativas à paixão. O Filho do Homem deve sofrer. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Aqui Jesus funde numa visão única e grandiosa a imagem do servo de Deus, sofredor traçada por Isaías, e a do Filho do Homem de Daniel. Ele que tem a consciência de ser o juiz do mundo no fim dos tempos e o rei do novo reino, sabe também que é, no sentido da profecia de Isaías, aquele que toma sobre si os pecados da multidão e se entrega à morte. Nessa simples expressão, Filho do Homem, na simples palavra homem, escondiam-se para ele os mais tensos contrastes. Jesus vê-se elevado até o céu e ao mesmo tempo rejeitado até o pó da terra. Veio para julgar e reinar, mas veio para servir e morrer. É rei do reino do céu e ao mesmo tempo escravo dos homens. O Messias. Se Jesus prefere empregar a expressão Filho do Homem, já se vê que era para dar a entender e para exprimir como uma imagem muito simples o que quer ser para os homens. Um homem entre os homens, alguém que serve os homens, mas que é ao mesmo tempo seu rei, seu juiz, seu salvador. Numa palavra, o homem do céu. A partir desta perspectiva, cobra um novo sentido esse outro nome pelo qual seus contemporâneos exprimiam a sua fé no Rei do fim dos tempos, o Mesquia, isto é, ungido, Cristo. Quando os judeus, na sua prece cotidiana dos 18 pedidos, imploravam a vinda do Cristo, tinham em vista a restauração do trono de Davi. Jesus, porém, via nesse mesmo Cristo, sob o signo do Filho do Homem, o Salvador e Juiz do mundo. É assim que recebe a confissão de Pedro: Tu és o Cristo, e a atribuiu em razão da sua profundidade cheia de mistério a uma revelação do alto. Não foram nem a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Foi com esse sentido que os primeiros cristãos a receberam de Pedro, e desde então não há nome mais suave no céu e na terra do que o de Jesus Cristo. Se até então a palavra de Cristo trazia consigo as ideias judaicas que o representavam, como a origem terrena, agora orienta os corações para o Filho do Homem, para a direita do ancião, para o Salvador presente, para o juiz e rei futuro. Nisto reside a impressionante novidade que Jesus veio proclamar. É a violenta negação de que os judeus do seu tempo, sob a ação do instinto nacional egoísta, criam e esperavam do Messias. É nesta oposição que se deve procurar a principal razão determinante do drama do Calvário. Se Jesus se tivesse proclamado Cristo no sentido nacionalista dos judeus, veria talvez combatida e rejeitada a sua pretensão, mas não teria sido crucificado. Segundo a lei judaica em vigor, tal pretensão, embora não justificada, não era uma blasfêmia e, portanto, não consistia crime que merecesse a morte.
passou a sê-lo quando, no momento mais grave de sua paixão, o sumo sacerdote lhe fez solenemente a pergunta: És tu o Cristo, Filho de Deus Altíssimo? E Jesus, não contente de responder afirmativamente, acrescentou com aquela verdade e clareza que caracterizaram todo o seu ser: E eu vos digo que um dia vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vir sobre as nuvens do céu. Dava assim a pergunta do sumo sacerdote vaga e ambígua, como as ideias dos judeus sobre o assunto no sentido preciso, mediante uma resposta clara e precisa. Mesmo manietado, vê-se ainda à direita do Todo-Poderoso. Em presença do juiz da terra, tem ainda consciência de se achar sentado sobre o tribunal de Deus. Pode existir mais formidável paradoxo, escândalo mais espantoso? Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e exclamou: Ele blasfemou. Para que precisamos de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia? Que vos parece? Responderam a todos: Ele merece a morte. Então puseram-se a cuspir-lhe no rosto e a bater-lhe na cabeça. Jesus morreu, e era fatal que morresse, porque os homens eram muito mesquinhos, muito limitados. As suas preocupações eram demasiado estreitas e baixas para o crerem na grandeza do seu mistério celeste. Morreu por esses homens tão pequeninos, porque era o Filho do Homem. Minha querida irmã, meu querido irmão, muito obrigado pela sua companhia nessa nossa leitura espiritual. Como eu coloquei ali no nosso manifesto de Natal, conhecer a pessoa de Jesus Cristo é encantador, faz termos uma outra visão que nós seguimos com tanto amor. Eu vos agradeço e peço, curta e compartilha. Temos algumas playlists, temos playlist de Santo Terço Meditado, a playlist com todas as leituras do nosso livro. Se você está ouvindo, chegou hoje nesse capítulo 15, episódio 15, volte lá no primeiro e venha acompanhando. Faça isso no seu trajeto de ônibus, deslocamento. Deus os abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.